Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Boa noite a todos. Hoje nós vamos tratar de um assunto super interessante e super atual, né? Vamos falar sobre o chat GPT e o uso dele na prática jurídica. A nossa palestrante da noite já está entrando, professora Lara. Vamos só aguardar um pouquinho aí, a professora Lara. Boa noite, Lara. Olá, Betânia. Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Tudo jóia. O vídeo tá bom? O áudio também? Tá tudo tranquilo por aqui. Tô te ouvindo bem, te vendo bem. Show. Tá ótimo. Pessoal, vou apresentar para vocês a professora Lara, tá? O nome completo dela é Lara Castelo Branco Monteiro Benevides. Ela é advogada, é pós-graduada em Direito de Família e em Direito Constitucional, é mestra em Direito ao Desenvolvimento, professora de Direito e Processo Penal e também de Direitos Humanos. E hoje ela vai falar para a gente sobre um tema super importante, super atual, que são os desafios e as facilidades do chat GPT na prática jurídica. Um tema que, como eu já tive a oportunidade de falar com ela, muito me interessa, porque eu também pretendo trazer o chat GPT para a minha prática jurídica. E tenho várias questões e perguntas para fazê-la hoje, Lara. Mas para a gente começar, né? Vamos começar, acho que com a primeira pergunta, que talvez seja a mais óbvia de todas, mas nem todo mundo pode saber, pode ter alguém que não saiba ainda, né? Em que consiste, né, o chat GPT? Qual é a finalidade dele? Vamos lá, vamos começar, né? Pelo começo, se é que tem um começo, porque falando, na verdade, de uma inteligência artificial. Especificamente, uma IA generativa, porque ela gera conteúdo. Mais ou menos por isso que o nome dela é esse. A gente está muito acostumado com, por exemplo, sites de busca, né? Com a inteligência artificial de uma maneira geral, como assistente de voz, assistente virtual. São muitas as possibilidades da inteligência artificial para a gente hoje. Quando chegou aí a gente, a inteligência artificial generativa, e eu digo chat GPT, né? A gente colocou até aí na chamada, mas é só como se fosse assim uma menção, porque são diversos. Inclusive, assim, eu acredito que quase todos são muito bons em redação. O chat é perfeito para redação. O melhor redator que eu já vi na minha história de vida. Mas tem outros que são melhores para imagens, outros para vídeos, para apresentações. Então, assim, são muitas. E agência, eu vou chamar assim, para não ficar falando a expressão enorme toda hora. Então, são diversos. O negócio bom para a gente é a gente perceber, a gente enquanto, aí eu vou usar a expressão operador da lei, né? Usando aqui qualquer, seja qual for a profissão, o cargo que cada um exerce. Eu sou advogada, mas eu exerço muito mais a minha função de professora. E eu utilizo muito. Então, é você ver as suas funções, aquilo que você, o seu ofício, no seu dia a dia, como é que você pode agregar isso para as suas atividades de uma maneira que diminua a dificuldade, digamos assim. Ele é um facilitador de tempo, vai sobrar tempo para você fazer outras coisas, vai tornar a coisa um pouco mais prática. Né? Então, assim, ele é uma inteligência artificial que vai gerar conteúdo. Qual é o conteúdo? A gente que vai dizer. Pode ser que para você, Betânia, na sua advocacia do dia a dia, seja para te ajudar a fazer petições. Eu, Lara, na minha docência, para tudo. Para tudo. Eu uso muito. Mas, assim, a gente usa para sofisticar o nosso conteúdo. E aí eu vou começar aqui, se me permitir, eu fiz aqui uma tipo ordenzinha, né? Para posição. Eu anotei aqui no computador, aí vou pescando aqui, vou colando as palavras-chave. Primeira coisa que eu pensei, né, aqui em conversar com o pessoal, foi assim, eu vou falar do chat, porque 50 minutos já é pouco pra gente falar dele. Ele merece as honras da gente passar dias falando de tão... Só quando você fala que a gente ganha tempo, eu acho que já é algo que interessa a todo mundo, né? Quem não quer ganhar tempo com essa vida corrida que a gente leva, a quantidade de serviço que a gente tem? Quer dizer, não tem como, né? Não ser algo maravilhoso nesse sentido. E assim, muito se pensa que a gente vai deixar de fazer as coisas, né? Vai cadear a identidade. E não é de maneira alguma isso. O que acontece é que, do mesmo jeito, vamos supor, eu penso muito nessa, tipo, metáforazinha que a gente faz com o celular.
Hoje a gente está aqui, eu estou falando com vocês pelo meu celular, uma transmissão e tal. E a nossa geração, e eu não digo geração de idade, mas a geração de convivência, né? Nós hoje estamos usando isso aqui. É muito comum isso aqui. Só que aí, para as pessoas, por exemplo, a minha avó, que já faleceu, inclusive, com seus 90 e tantos anos, há uns 3 ou 4 anos, ela não sabia nem olhar um SMS, nem responder um SMS, porque na época dela não tinha nem computador, né? Não tinha nem telefone. Aí foi vindo o telefone, É verdade. até chegar no momento desse telefone aqui que faz tudo. Então, a gente está no momento de que os processos eram físicos e passaram a ser virtuais, né? O máximo da nossa tecnologia era o Google. A gente digita uma coisa e ele traz. Aí agora a gente tem o quê? Uma ferramenta que a gente conversa e ele responde numa precisão melhor do que muito ser humano. A depender da comissão, né? É muito bom mesmo. Só que a tendência é que tudo isso vai sofisticar ainda mais. Então, o grande posicionamento que a gente precisa ter é meio que não dá pra gente escolher não participar. Tipo, não, eu vou fazer tudo só mesmo. Eu não quero, não. A gente vai perder muito em todas as profissões. Então, se a gente é, por exemplo, advogado de um escritório, a gente continua sendo advogado, continua sendo disposto, interessado, etc. Só que se eu consigo fazer 10 petições em, sei lá, 40 minutos, eu ganho de você se fizer uma em 2 horas. Sim. Ainda Sem dúvida. a minha é muito boa também. Talvez até melhor do que a sua, porque é em dupla. Sou eu e uma inteligência artificial. Entende? Então, assim, a gente não pode simplesmente escolher, não, eu prefiro. Eu acredito que a gente perde muito, sabe? Em dizer ou pensar que não é o caso e que é uma opção. É melhor a gente, desde agora, ir pegando. Tá muito no começo ainda. Muda o tempo todo. O tempo todo. E a gente vai pegando e vai caminhando junto. Porque aí, quando estiver bem robusta, você já vai saber muita coisa e vai ser muito mais prático, né? E quando eu digo quando tiver, não é uma coisa distante, não. Talvez daqui pro primeiro semestre do ano que vem já seja... Já muita faça... coisa nova. Uhum. Tenho muita... Eu penso que o advogado, hoje o profissional do direito, né, não só o advogado, se ele não repensar as suas habilidades e as suas competências, né, para lidar com a prática jurídica, ele realmente ele vai se perder no caminho, né? Eu acho que realmente não tem como fechar os olhos para essa realidade, não tem como virar as costas, né, e fingir simplesmente que isso não está acontecendo. Exato. É inviável. É se integrar, né? E é bom pra gente, né? Pensar, poxa, eu vou fazer os meus trabalhos e terminar mais cedo. Por vezes, a depender da situação financeira das pessoas. Eu vou conseguir conjugar aqui outra atividade e ainda assim vai sobrar o tempo útil aí pro meu lazer, enfim. É muito interessante, é muito bom e pra gente melhorar no que faz. Sim. Eu escrevo parágrafo, por exemplo, eu tenho um lado acadêmico também, né? Muito forte, de mestrado, de doutorado, essas coisas. E aí, quando eu escrevo, me considero, né? Cada um tem, a gente tem que entender quais são as suas características principais, as habilidades, competências, como você falou. Eu me acho muito criativa, assim, eu tenho um jeito de escrever muito próprio. E aí eu pego e vou escrever um parágrafo de qualquer coisa, muito seco, só com a IA, eu não me diferencio em nada. O que eu acho que dá o meu tom é a criatividade, a forma de se expressar, sabe? Umas frasezinhas curtas no meio de grandes textos. E aí cada um tem o seu estilo. Só que você pensa, já chegar algo pronto, entre aspas, né? Mas com as suas indicações, para você só melhorar aquilo, é muito mais rápido, muito melhor. E a chance daquilo ser muito bom e melhor do que de outro, né? É bem mais forte, concorda? A IA faz correção ortográfica, né? Essa parte de correção ortográfica. Isso já é uma coisa maravilhosa, né? Essa revisão inclusive, de texto. Eu vou compartilhar aqui em tom de crítica, tá? Mas assim, é porque eu testo muito o chat, muito. Todos. Eu não uso ele, eu uso ele, claro, o tempo todo para melhorar tudo meu, mas eu uso muito para pegar ele, sabe? Para colocar ele. O tempo todo eu tô me testando ele. E ele cai muito. Então, é uma das coisas que eu vou falar aqui, né? De desafios que a gente precisa ter atenção. Mas, assim, uma das coisas que eu vi que o pessoal recomenda que faça, que eu fui explorar. Será que só no direito, né? Eu uso muito para o direito, para as minhas atividades, os meus ofícios. E as outras coisas? Se você colocar, faz um treino de 40 minutos de musculação em casa sem equipamentos. Aí ele vai dizer vários, para você usar cadeira, abdominal. Super legal, né? Show. Tá meio que substituindo ali uma função de um professor? Tá, mas... Não vamos entrar nessa crítica, porque senão é muita coisa, né? E aí eu fui testando várias coisas, receitas, roteiro de viagem, tudo muito prático, muito organizado. Até
que eu vi o modo terapia. E eu testei o modo terapia. E ele foi fantástico, assim. Ele foi muito empático. Aí eu disse, gente, que perigo das pessoas não irem mais, entendeu? De achar que ele vai substituir a mente esperta mesmo da gente, né? A mente humana, com todas as suas características de introspecção e de energia e de emocional. Mas, assim, você olha... Chega e disse, chat, você tem emoções? Aí eu não tenho emoções, mas eu entendo todas e sei transmitir o que a pessoa precisa. E esse é um dos problemas dele, que é o viés de recência. Viés de recência e viés de positividade. Ele quer nos agradar e ele vai pelo que a gente falou recentemente, sabe? Um exemplo de uma das minhas pegadinhas com ele, né? O Maguila faleceu, né? Ontem. Antes de ontem, não. Aí, o grande problema do chat, que não é problema, na verdade, a natureza jurídica dele. Ele não é buscador. Então, quando a gente for pesquisar alguma informação, não é lá que a gente deve ir. A gente vai no Google, né? Nada mudou nessa parte aí. Mas aí, ainda assim, eu coloquei. Oi, chat, quantos anos o Maguila tem? Aí ele responde. Isso eu coloquei com a minha conta. E aí eu vou já dizer, né, como é importante a gente fazer isso. E só ilustrar aqui esse detalhe errado dele. Aí eu coloquei, quantos anos o Maguila tem? Aí ele disse, o Maguila tem 66 anos e tal. Aí eu disse, ele morreu. Aí ele disse, não morreu. Aí eu, até quando veio as suas atualizações? Você sabe até que data? Aí ele diz, acho que é outubro, setembro, enfim, de 2023. Aí eu disse, tô falando contigo em 2024. E o Maguila morreu. Aí ele, sinto muito, quer conversar sobre isso? Como se eu conhecesse. Foi aí que eu comecei a testar alguma terapia dele, sabe? Aí eu disse, não, mas documenta essa informação. Aí eu falei outras coisas, puxei outras coisas e tal. Aí voltei. Oi, chat, quantos anos o Maguila tem? Aí ele falou, ele tinha 66 anos, faleceu na data tal. Eu falei, né? Só que eu entrei em outra conta, sem conta, na verdade, sem logar, sem colocar meu e-mail. Entrei normal e perguntei, oi, quantos anos o Maguila tem? E ele disse, 66 anos. Então, assim, ele não tá treinado para aquela ali que não tinha conta, que não tem histórico. O ponto mais importante para todos nós é a gente fazer conta, que não é pagar, é o gratuito. Então, o chat hoje, ele tá no chat GPT 4O, que é a modalidade mais moderna dele. Só pode usar gratuitamente. Depois de algumas conversas, eu não sei quantas, eu sei que o pago é 80, depois renova. Mas, enfim, a gente usa lá X conversas, e aí depois ele para e diz, a partir de agora, quem vai falar é a minha versão 3.5, que é bem inferior ao 4, mas ainda é incrível. Mesmo assim, é muito bom. Aí, então, eu coloco minha conta e ali vai gerar, tipo, um histórico. E, você já fez login, ou Bethânia, alguma vez? Já fiz. Já? Pronto. Já fiz, sim. Do lado esquerdo, se tu perceber, o que tu já testou, vai ter lá como se fosse tipo um título, não é um título, mas uma expressão para aquele papo específico. Quando você abrir outro e tal, vai ter outro. Aí o meu tem um que é direitos humanos, tem um que é direito penal, tem um que se chama escritos. Ele que inventou esse nome de escritos, porque eu pedi sugestão para sumário, essas coisas. E então ele vai gerando tudo aquilo ali. Ou seja, ele não tinha aquela informação recente, 2024, já que ele vem de 2023, mas eu entreguei para ele aquela informação. A partir de agora ele tem. Agora, o assessor de outras pessoas, o assessor GPT de outras pessoas, não tem essa informação, a não ser que você tenha. Então, como é que eu vejo muito o chat? Ele é uma espécie de assistente, eu não acho nem estagiário, porque ele é tão bom, vai ser só um estagiário em aprendizado. Aprendizado estamos nós na vida. Ele é bom. Então, eu acho que é um assessor que, assim como a gente contrata, se você hoje, Bethânia, contratar uma pessoa para o seu escritório, eu hoje, para me ajudar em correção de prova, por exemplo, a gente vai precisar treinar essa pessoa, né? Você vai dizer, eu escrevo assim, a pessoa vai fazer errado, você vai dizer, não é assim, tá errado. O chat, quando fala, tem a mãozinha para baixo, você clica na mãozinha para baixo. E tudo aquilo ali, você está direcionando ele para as atividades que você precisa. Ele está aprendendo a te servir, a falar com você, né? Interessante, gente. Muito bom, né? Demais. Porque aí você pensa, tá, como é que ele vai saber que eu quero isso? Como é que ele vai... Tem como a gente fazer isso, né? Então, assim, uma das críticas principais, que é até o meu objeto de pesquisa, são as alucinações do chat GPT. Só que como assim? Alucinações? Alucinações, como assim? Os erros. A gente erra na vida, a gente chama isso de deslize, né? O erro do chat, a gente chama de alucinação. Só que não é que ele alucine, é porque a gente não deu o comando certo. Não é uma máquina totalmente codificada, tudo dela tá linkado,
Quando ela falha, a gente falhou no comando, que é o que o pessoal chama de prompts, né? É uma linguagem muito... Vou chamar de comando, porque a gente é de humano, né? Não gosto desses técnicos. Então, é de comandos. Então, um exemplo de alucinação que não foi... Eu não fiz de propósito. Eu estava comentando uma questão numa plataforma que eu trabalho, e aí eu não sabia a fundamentação de um item. Aí eu fiquei, né? Procurei, vou perguntar pro chat. Aí eu disse, chat, tô diante de uma situação. Aí falei, tipo, enunciado como se fosse uma pessoa, né? O nome da pessoa é até Tula. Aí, a Tula fez não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu coloquei só o item que eu não sabia fundamentar. Aí eu disse, eu sei que tá errado, mas eu não sei por quê. Me ajuda. Aí ele me ajudou a encontrar o... Ele disse uma jurisprudência e uma fundamentação legal. Procurei a jurisprudência, até hoje eu não encontrei. Deu uma alucinada no sentido de ele não entendeu muito bem o alcance do que eu estava pedindo. Ele me entregou a fundamentação legal. Encontrei e tal, a lei, coloquei certo. No minuto seguinte, depois, ou no outro dia, enfim, quando eu fui perguntar uma coisa pra ele, aí eu coloquei, oi, chat. Sempre eu inicio assim, né? Aí ele, oi, Tula. Aí eu, por que Tula? Aí ele, porque você disse que seu nome é Tula. Aí eu, não, eu nunca disse isso. Aí ele, você me narrou um acidente de trânsito, não sei o que. Aí eu, não era eu, era uma pessoa, outra. Eu sou advogada dessa pessoa. Aí ele, me desculpe. Outro dia, oi, chat. Oi, Tula. Aí eu fiz um comando. Chat, para de me chamar de Tula. Esse não é o meu nome, você errou. Daqui pra frente, você não me chama mais assim. Aí ele colocou, tá bom, como é que você quer que eu chame? Eu coloquei maravilhosa. Brincando, né? Aí ele, tá bom, maravilhoso. E ele chama até agora de maravilhoso. Aí eu disse, eu sou uma menina, pode chamar maravilhosa. Uma mulher. Aí ele, ok, maravilhosa, desculpa. Aí de vez em quando ele fala maravilhoso e mesmo sem eu corrigir, ele volta. Oi, maravilhosa. E continua. E você fala assim mesmo com ele, ô Lara, nessa linguagem que você está usando aqui? Exatamente nessa linguagem. Mas assim, numa condução aleatória de necessidades. Eu testei outras coisas que eu falar aqui para vocês, né? Eu queria ter certeza, e eu fui testar alguns comandos. Aí eu testei solto. Mandei uma, mandei outra, mandei... Pronto. Normal, falo desse jeito. Chat, eu quero tal coisa. Sem nenhum rigor. Mas aí, quando eu quero uma coisa bem boa, como eu uso na academia, aí eu faço bem robusto. E aí é onde entra a questão, né? Então vamos lá, vamos te ensinar aqui. Qual é o meu ponto de vista? Não sei exatamente quem são as pessoas que vão nos ouvir, né? Quem tá aí e os próximos. Então, para a gente ser útil para todo mundo. Tem muito vídeo de muita coisa sobre chat, sobre as IAs de uma maneira geral. Tem muito curso específico para isso. Eu fico muito feliz. Eu vi... Aqui teve eu estou em São Paulo, né? E aí aqui uma palestra da OAB, São Paulo. Fantástico, fantástico. E como eles estão preocupados em integrar os advogados em todas as suas categorias, a galera mais velha, os que acabaram de se formar, todo mundo, eles estão muito preocupados em ingressar essas pessoas e conseguir ensiná-las e elas conseguirem utilizar as IAs gens para tudo. Isso é muito importante. Outra coisa, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que é minha terra, né? Eu vi, tem um professor chamado George Marmelstein. E eu vou falar o nome dele porque ele é muito uma das fontes que eu bebo. Estudei demais com ele ao longo da minha vida, ele foi meu professor na faculdade e tal, e ele é até hoje, inclusive, para o chat, eu estudei muito com ele. Ele tem cursos incríveis para ajudar todo mundo a usar essa ferramenta, só que o ensinamento do George, ele é aquele robusto. De você criar robô dentro do chat. Porque o que eu estou falando aqui com vocês, o que eu uso no meu dia a dia, eu não uso o modo pago. Eu uso o normal, apenas eu aprendi a falar com ele de uma maneira que ele me entregue o que eu preciso. Que é o que eu pretendo fazer, né? De dar as dicas aqui para todo mundo, para facilitar a vida de todo mundo. Mas, vamos supor, a Betânia tem um escritório de advocacia. Você comanda várias pessoas. Seu nome é muito conhecido na sua cartela aí, então, do que você faz. E para ti vai ser surreal utilizá-lo. Aí, esse estilo de pessoa, eu já diria, faz um curso desses que ensina a robotizar, porque são os prompts robôs. Quando a gente entra no chat normal, tá lá os comandos básicos e você vai utilizar como você quiser. Só que aí tem os robôs já prontos, que é, por exemplo, filtrar jurisprudência de direito de alimentos da data tal a outra data tal, colocando o resumo, sabe? Bem direcionado. Então, esses robôs muito direcionados são extremamente úteis. Mas requer a versão paga, né? O prompts. Só que quando eu digo esses prompts que são os comandos, não é aquela codificação que a gente
aprendeu na computação na época da nossa escola, né? Que é barra, jogo da velha, não é essas coisas, não. É simplesmente um texto. Um texto que você consiga dizer para ele o que você quer. A gente precisa exatamente disso no dia a dia? De maneira alguma. A gente precisa falar e ele entender. Por exemplo, eu fiz um teste para poder justamente indicar isso para todo mundo que advoga. Eu tenho um simulado, eu tenho vários simulados de OAB, segunda fase, que eu trabalho. A gente aplica o simulado e tem um espelho daquele simulado, né? Ou seja, existe uma questão, né? Uma situação que a peça, ela é mentirosa, mas ele não sabe. E existe um gabarito perfeito. Aí eu cheguei, gente, aconteceu isso aqui. Aí coloco Ctrl+C, Ctrl+V do enunciado. Faz para mim uma resposta à acusação, citando, colocando os nomes, os fatos. No direito, você especifica quais são os artigos de lei, levanta algumas teses defensivas e no pedido pede citação, absolvição sumária. Eu não pedi a absolvição sumária primeiro, porque é muito importante, né? Para a resposta à acusação em direito penal. É o óbvio para RA que eu não citei. Aí ele veio com uma peça massa, super bem feita, super legal. Os fatos ficaram incríveis, melhor do que o que eu tinha citado. Só que ele não pediu a RA, e eu não pedi mesmo para ver se... Ou a absolvição sumária, eu não pedi para ver se ele pedia. Ele não pediu. E não colocou a data. E lá no bloco eu dizia, no último dia do prazo. Ele não colocou. Aí eu disse, faltou a absolvição sumária, que é um clássico dessa peça. Assim ela fica incompleta. Aí ele, desculpa, aí trouxe. E requer absolvição sumária, artigo tal, acertou o artigo. Aí eu disse, e o prazo? E o prazo foi perfeito. E o prazo era pegadinha. Tinha feriado, tinha final de semana, começava no fim de semana, terminava no fim de semana, cheio de pegadinha. Ele acertou. Poxa. Olha só. Aí eu fiz outro teste. Fechei essa aba, abri outra. Oi, chat, vamos fazer uma peça. Aí eu coloquei. Esse prompt ficou perfeito, assim, eu até salvei. Eu coloquei. Estamos diante de um caso que, né? Aí eu coloco entre os colchetes. O caso que, em tal situação. Aí coloquei toda a historinha que eu tinha. A mesma historinha que eu fiz e que ele respondeu. A mesma. Aí eu não mudei nada. Não mudei prazo, não mudei nada. Só que eu mudei o meu comando. Aí eu coloquei. Eu preciso que você diga a competência completa ao longo da peça. Eu não quero abreviações, que ele colocou, XMO, né? Aí eu disse, eu não quero abreviação, preciso de todos os artigos. Na fundamentação, artigos completos, grifa as partes mais importantes, negrito apenas nas partes mais importantes. Como tese de defesa eu quero. Aí eu coloquei as do gabarito, que era a seguinte tese de defesa, e no pedido eu quero, só colei. Eu quero isso, tipo, isso. Foi super prático. Eu não construí. Eu copiei e colei. E a peça ficou muito melhor do que o que eu faria. Estou falando de uma peça que ou de um uso de um chat que é gratuito, que eu não me desgastei em nada para fazer, de um prompt que não existe, tá? Foi eu que inventei ali, entendeu? Então, assim, de graça, rapidinho, e foi o melhor dos resultados. Então, se a gente tem um escritório, eu e você, e a gente começa a agir dessa forma, poxa, vai ficar show. Agora, por que eu sei que ficou bom? Eu fui lá bater, né? Fui ver se o que eu precisava. Então, uma vez que eu dei todos os comandos e eu vi que ele correspondeu aos meus comandos, tá massa. O que não é legal? Eu digo tudo isso, imprime e te dou. Ei, vai lá. Coloca, né? Não tem condição. Mas aí, se você sabe a matéria, se você sabe se comunicar com ele e você confere, você vai ter sua vida muito mais prática daqui para frente. É fundamental conferir, né? É fundamental ter o conhecimento jurídico para você saber utilizar de forma correta, né? E não, acho que qualquer inteligência artificial, né? Não só o chat. Isso. Não confiar cegamente, até porque você sabe o que você quer, mas muitas vezes você não manifesta aquilo da melhor forma. A gente mesmo aqui conversando, né? Eu posso te dizer uma coisa e você entender de outra forma. Falando. E eu acabo, né, explicando. Outra coisa que eu disse para ele foi: chat, amanhã eu vou falar sobre você. Me ensina um comando novo? Aí ele colocou: que legal que você vai falar sobre você. Ele não pegou que você era o chat, entendeu? Aí exclamação, você é igual a ChatGPT. Ele, opa, desculpa. Então, de vez em quando, ele dá esse deslize, sabe? Não dá pra cegar e... Então, estou seguindo aqui só, né, para garantir dentro do tempo que eu... Então, pessoal, quem estiver me ouvindo e quem vai me ouvir. Primeira coisa, faz uma continha lá no chat, de graça, coloca o seu login, o e-mail, né, e tal,
a senha e você vai usar para que você tenha a memória. Qual é a lógica de ter a memória? Igual isso que eu falei do Tula, do Maravilhoso. Isso é um ponto besta, né? Só para ilustrar. Mas dali em diante, quando ele entender, vai ter aquela minha pasta de advogado, vamos supor. Quando ele entender que toda vida que eu falar que eu não gosto de abreviação é para ele nunca mais usar abreviação, eu não preciso sempre repetir. Ele já tem na memória dele que é assim que eu gosto de trabalhar. Então, da mesma forma que eu treinaria um assessor aqui para trabalhar comigo, você também, e a gente vai indicar, vai dirigir, é a mesma coisa. Diferente, a gente vai dirigir escrevendo, digitando. E só precisa dizer uma vez. E essa parte é melhor do que o ser humano, né? O ser humano, a gente precisa reiterar até a pessoa entender de vez. Você coloca uma vez e ele vai pegar e pronto. E uma coisa legal também é que às vezes ele gera duas respostas. E aí você pode escolher qual é a melhor para você. Quando você escolheu ali, beleza, ele vai documentar. Ou seja, ela gosta mais dessa resposta mais curta ou mais longa. Ou que eu falei assim, assado, né? Ele vai interpretar a partir dali. Então isso também é muito legal. Então, vai fazer a conta para habilitar as memórias. Aí um ponto bem importante, que esse aí, ó, ninguém me disse, foi que eu presto atenção assim e vou indicar. Como eu estudo para as academias da vida, que eu estou dizendo, eu fiquei muito preocupada com o vazamento de dados. Porque eu fico jogando meus parágrafos e vou dizendo, melhora essa frase, tá bagunçado e tal. Aí é muito importante tirar essa permissão. Então, quando vocês abrirem, fizeram a conta, lá em cima vai ter Betânia, nomezinho. Aí você clica, pá. Aí vai ter controle de dados. No controle de dados, a primeira vai ser melhorar para todo mundo. É uma frase mais ou menos assim. Melhorar para qualquer pessoa. Aí você desabilita. Você não quer melhorar para qualquer pessoa, você está enriquecendo tanto aquela base de dados que o que você está dando, outras pessoas também vão poder ter acesso, entendeu? Então, quando você desabilita isso, o que você está falando fica entre vocês. Na memória do seu login, só isso. Então, beleza. Fez a conta, desabilitou a memória, o tal dos prompts, né? O pago, a diferença são várias. Eu acho que vale a pena até, porque eu acho que sai cerca de R$1.000 por mês. Porque acho que é $20. Não sei se tem pacote e tal. Mas, enfim, se você tiver o escritório, se trabalha com isso e tal, eu acho fundamental. Porque, vamos supor, você, Betânia, aí, gerencia esse escritório muito bom, de fama e tal. Tem muitas pessoas trabalhando para ti, mas é um contencioso de massa daqueles clássicos que a galera sai toda hora. E você fez ótimos prompts. Eu fui lá trabalhar para ti, fiquei muito desgastada, porque é muita coisa, e disse, eu vou sair. Saí e levei o prompt que você me ensinou. E aí vou levar para o meu escritório, vou abrir, você é a Betânia 2, né? Então, qual é o bom do escritório? É legal comprar, pagar a assinatura, porque aí você tem bem mais acesso, é outra das explicações, né? Poder perguntar muito mais e ter os robôs prontos. Quando você tem o robô pronto, além daquela outra pessoa não pegar qual é o seu prompt, o robô é só o prompt documentado, mais ou menos isso, né? Não tem que cada vez repetir. Já tá lá pronto e tal, aí todo mundo vai usar e aquilo ali já economiza muitas perguntas. Até eu deixar ele do jeito que eu quero, ou é um textão, ou eu vou refinando, né? Por exemplo, outro, só para ilustrando, assim, eu acho que fica fácil para quando as pessoas forem usar, né? Saber que isso é normal e saber como se expressar. Você coloca assim, ó. Chat, eu fiz isso, né? Num projeto de pesquisa que eu estava fazendo. Eu coloquei um parágrafo que eu não conseguia diminuir ele. Ele estava enorme. Eu não conseguia diminuir e eu precisava daquelas informações. Aí eu disse, chat, diminui o tamanho. Eu preciso que ele tenha até 10 linhas. Era o resumo da pesquisa. Eu preciso de até 10 linhas. Resuma sem perder os pontos principais. Ele me deu um texto, só que eu percebi que ele agregou algumas palavras que eu não tinha dito. Aí eu, vamos de novo. Não gostei. Você tem que usar só as palavras que eu usei. Reorganiza, mas não pode mudar nada. Aí ele, desculpa. Aí vem. E ele fala assim mesmo, né? É um bate-papo total. Aí ele ajeitou e tal, e ficou ótimo. Realmente dele, ele teve um poder de objetividade que eu tava com muita dificuldade de fazer. Sabe? E assim, ele não perdeu o que eu precisava, né? A linha do meu raciocínio. Não perdeu o conteúdo. De maneira alguma. Ficou ótimo. Aí, então, assim, é você ir refinando. Pedir uma coisa. Não ficou legal. Tipo essa das abreviações, né? O chat tá legal, mas eu preciso que... Aí você muda. Então, dirigir, dizer exatamente como é que ele precisa agir, é tudo o que precisa. Por isso que eu falo, o único desafio que eu vejo dessas inteligências artificiais generativas é a alucinação. A alucinação, que é o seu comando errado. Se você
perfeitamente, o resultado vai sair exatamente como você quer. Como comandar perfeitamente? Testando, falando. A prática, né? A prática, como tudo, exatamente. Então, para minha avó, que eu citei para ti, que não sabia mexer nesse celular, né? E a gente aprendeu, a gente também não nasceu nesse celular aqui. A gente já nasceu um pouco mais modernos, né? Não a geração digital, mas a gente já nasceu um pouco mais moderno. A gente aprendeu. Os nossos processos, quando eu fui várias, ainda eram físicos. Mas o virtual e foi mais prático, porque eu já estava inserida em alguma medida em tudo isso. Então, a gente vai se inserindo nesse momento, né? Cada vez mais e daqui a pouco, quando a inteligência artificial fizer a peça inteira, de tudo já vai ficar bem mais prático, né? É verdade. Essa questão dos fatos é uma questão que eu sempre tive curiosidade, assim. Eu consigo fazer o chat narrar os fatos? Melhor do que o que você escreveria. Eu fico impressionada com isso, porque assim, a parte do direito a gente ainda pensa, ok, ele tem uma base de dados, né? Mas os fatos, assim, específicos, com as peculiaridades daquele cliente, daquele caso concreto, é só você ir dando os comandos certos. E você pode dar solto, sabe? Assim, faz um parágrafo contando essa história de uma maneira objetiva, clara e completa. Eu uso muito como é a expressão? Resumo simplificado ou resumo objetivo. Eu uso muito esses dois. Eu que entendo que ele compreende esse alcance, então sugiro, né? Funciona. Aí você diz um parágrafo simplificado, mais completo, com as seguintes informações. Fulana matou Beltrano com a facada na rua tal, de modo... E eu fiz isso. Em pouco tempo, eu coloquei um feminicídio, um exemplo de feminicídio. Aí ele colocou nos fatos, assim, que a pessoa matou quem mais dependia do seu afeto, proteção, tipo, algumas coisas que eu não tinha dito, mas que eu gostei, sabe? Uhum. Deu uma... Mas eu gostei. Tinha tudo a ver com o caso que eu tava aqui, né, na minha hipótese. Ficou bem legal. Então, assim, você solta sem... Você pode pensar, mas qual é a facilidade? Se eu vou ter que indicar tudo isso, é mais fácil eu fazer, né? Só que jogar, só dizer, a autora é Beltrano, o réu é Cicrano, a história matou e tal. Ninguém faz uma petição assim. Os fatos não é dessa forma. Não, é difícil de narrar. Exato. Então ele vem com essa condução, com essa redação perfeita, só com os dados que você soltou. E aí, não gostou do segundo parágrafo? Copia e diz: chat, esse parágrafo não tá legal. Ele precisa ser mais completo, você precisa dizer que foi com faca e que foi no peito. Aí ele volta e traz uma redação melhor. Entende? Então, tu não tem que ficar sempre se desgastando e fazendo o melhor e procurando aquela palavra que a gente esquece e procura sinônimo. Eu sempre fiz as minhas coisas assim, os meus projetos. Né? Palavra, vou dizer outra. Sinônimo de... A gente não precisa. Para começar parágrafo, às vezes eu fico agarrada. Nossa, eu já comecei parágrafo com essa palavra lá em cima, agora eu tenho que começar com outra, mas o que eu coloco aqui? E a gente perde um tempo absurdo. Isso. Com a redação, né? Com o texto em si. E muitas vezes nem fica tão bom. Não. Quando a gente vai ler no dia seguinte, por exemplo, depois que já até protocolou, você fala, nossa, que texto repetitivo. Ou que cansativo, né? Que ficou esse meu texto. Não, e você falou isso agora, me remeteu a esse mesmo projeto, que eu tinha feito um big parágrafo. Aí eu coloquei assim, para ele cortar o parágrafo, né? Dividir em dois, de modo que o conteúdo, que ele não acrescentasse nada, que ele diminuísse um pouco, e que eu tinha quantidade de caracteres que eu precisava obedecer. Aí que diminuísse um pouco e que conseguisse conectar entre eles dois, né, com um vocábulo de conexão de início, para não ficar um parágrafo do nada, né? Começar, por exemplo, né, com desse modo, dessa forma e tal. E ele brilhou, foi super bem. Ele não usou nenhum conectivo que eu já tivesse usado, sabe? Ele não viu o trabalho inteiro. Outro detalhe, acabei de lembrar, muito bom. Ele é excelente para resumo, tanto para fazer para você, por exemplo, nessas também mil seleções aí, as fases e tal que a gente vai, né, se submetendo, tem muitas vezes textos que não são fáceis. E aí eu tava em uma alguns são muito clássicos, né? Aqueles livros clássicos, tem muita resenha que as pessoas já leram, você conversa e consegue compreender. Mas eu estava em uma que os textos eram muito difíceis e eu não tinha acesso, assim, eu não via em outros lugares, não via resumo, não via nada. Aí eu, caramba, como é que eu vou fazer? Existe, do lado, quando você logou, não pode fazer sem logar, sem a sua conta. Entrou, vai ter um clipe. Você clica no clipe e joga lá o que você quiser. Aí eu coloquei o meu projeto. Aí vem outro detalhe. Lembra que eu falei que existe o viés de recência e o da positividade. Por conta desses dois viéses que ele tem, se eu só mandar esse meu documento, como eu fiz, e disser assim, chat, me fala sobre esse texto.
o meu projeto, por exemplo, esse texto está bom, ele vai entender que eu quero que ele diga que está bom. Ele vai dizer, bom, esse texto está completo, está incrível. Aí eu digo, não, chat, esse texto está muito ruim. Porque eu queria crítica dele. Né? Para mim estava ótimo, mas está muito repleto de imprecisões que precisa de várias correções. Eu preciso que você me aponte. Aí ele veio. Tá com, sei lá, falta concordância em alguns parágrafos, o objeto não está claro, a pergunta tem 3 perguntas, umas coisas assim. Aí eu, legal. Aí eu vim com um dos textos que eu precisava saber e eu não estava sabendo, da seleção que eu disse, aí eu também anexei e perguntei. Você pode fazer um resumo para mim, sem perder as ideias principais, me contando as características mais importantes, o que eu preciso saber e simular 5 perguntas. Aí eu amei. Ele veio assim, muito prático, ele trouxe essas respostas, esse resumo bem menor. Eu achei tão pequeno que eu fiquei, não, precisa demais. Aí fiquei aprendendo mais com ele, mas era só aquilo mesmo. Ele realmente pegou muito bem. E aí, as perguntas perfeitas, o que me ajudou muito a dirigir o que eu estava falando. E eu comecei a fazer isso com os outros. Então, eu fiz isso com todas as minhas... os textos que eu precisava. Ele resumiu todos e ele conseguiu imaginar algumas perguntas para todos. Então, para você fazer uma prova enquanto professora, tá ali, colocou o texto que você precisa, pediu ideia de pergunta, aí você coloca ali sua identidade, coloca um caso, um texto de inferência, né? E uma abaixo, se referindo àquilo e tal. Ou você, enquanto aluna, está ali já as sugestões que você pode encarar. Então, muito legal. E outra, eu fiquei achando que tudo aquilo tinha algum link entre eles, que poderia ser uma das perguntas. Linkar. Eu não estava encontrando. Aí eu falei, chat, eu tenho todos esses textos aqui, XYZ, ele conhecia todos. Eu preciso que você me ajude a linkar as informações entre os autores. Eu não sei o que eles têm em comum. Aí ele linkou uma dupla e um trio, sabe? 3 tinham coisa em comum e outra eram dupla. Aí depois ele disse, entre eles não há nenhuma semelhança. Então, fazer a prova, já fui bem mais forte. Na hora perguntaram isso. Aí eu fui lá e fulano, inclusive, tem tudo a ver com Beltrano e tal. Porque ele me ajudou a ver dessa forma, sabe? Então ele é mais prático. Eu tô impressionada. É muito interessante. Deixa eu ver aqui. Eu tô doida para usar o chat GPT. Realmente. Tá correndo pro chat, né? O Alan tá comentando uma coisa aqui que ele tem razão. Não são os advogados que serão substituídos pelo chat, mas serão substituídos por outros advogados que sabem utilizar essa ferramenta. Com toda razão, exatamente. É aquilo que eu estava comentando. Se a gente não se atualizar, se a gente não desenvolver essas novas habilidades, a gente está fora realmente do mercado de trabalho, né? E você acha assim, Lara, que tem necessidade de alguma regulamentação ética com relação à utilização do chat GPT? Você acha que tem algum perigo, algum risco na utilização dele? Tem demais. Assim, isso é um grande debate do momento. Assim, a crista da onda. É o que mais se fala. Uma das coisas que eu pensei em trabalhar no projeto foi isso, mas é tão profundo, isso envolve tanta coisa, sabe? Que eu levei para outro lado, para não... Eu nem sei assim, exatamente o que é que eu pensaria. De uma maneira rasa, eu penso que se a gente sabe que é uma inteligência artificial que está gerando conteúdo junto com a gente, ele não é do passado, né? A gente não usa o chat e outras para o passado, para buscar informação, como eu disse. Ele está contigo caminhando e construindo juntos. A ideia é construir junto com você. Ele não vai construir nada só, porque sozinho não tem o que você precisa. Você vai alimentando e vocês constroem juntos. Então, você está vendo que é junto. Ele não vive sem você. Então, você sabe que aquilo ali, a responsabilidade é sua. Mas, inclusive, esse é o meu projeto, é porque tem essa tal dessas alucinações que muitas vezes não é perceptível. Esse meu exemplo do Tula, do você, da apresentação do você, é pequeno. Isso não vai gerar nenhum prejuízo. Mas tem exemplos aí de um professor que ele tinha indicado, tinha dado um exemplo de uma prova, alguma coisa assim, no uso do chat, e o chat tinha compreendido que ele era a pessoa que estava envolvida num ato discriminatório. E aquilo ali tomou forma e as pessoas foram em busca do professor. Eu não sei exatamente os detalhes que eu não li. Mas existiu isso e essa pessoa, se fosse por fora aí das redes, ela já teria sido o quê? Pelo menos um crime contra a honra, né? Inicialmente. E aí, ó, à medida que a investigação fosse surgindo, ele ia se encrencando muito mais. E logo foi percebido que não tinha tido nenhum problema, porque teve a memória. E na memória perceberam que ele não tinha feito nada. Realmente foi uma alucinação do chat. Então, assim, existe o desenvolvedor, né, da plataforma.
Se eu estiver no seu escritório, existe o engenheiro do prompt aí, que fez todos os teus robôs. Existe você, que responde por mim, porque eu sou sua estagiária. E existe eu, com a minha autorresponsabilidade que estou utilizando. Então, quais dessas pessoas, ou se todas, ou em que medida cada uma, entendeu? É muito delicado. Claro que é preciso existir uma responsabilidade, mas de quem? E quando eu te digo, é claro, você está usando, você está vendo, está respondendo, nem tudo é tão óbvio quando a gente pensa. Hoje mesmo tem uma publicação naquele Metrópole de um jovem que se matou porque se apaixonou por uma assistente, né, virtual e tal, que tem cara, tem voz e tal, e se matou justamente porque ela não existe. E ele estava apaixonado. Então, assim, estamos em 2024, é um jovem que está apaixonado e se matou uma pessoa que não existe. Então, assim, nem tudo é tão óbvio quando a gente pensa. Isso aqui, ó, todo mundo entra, todo mundo mexe. Estamos aqui com pessoas educadas falando com a gente, mas poderia não ser também. Enfim, a gente sabe os contornos que o cyberespaço pode nos dar, né? É uma terra muito louca. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Então, sim, precisa ter regulação. Eu levanto muito essa bandeira. Não acho que o ser humano sabe viver sem regulação. A gente tem uma tendência muito grande a ser das cavernas. Então, a gente precisa de diretrizes. Verdade. Né? Mas até que ponto, quais são? Aí é um trabalho assim mesmo que está no começo, né? Tudo isso está no começo. A gente avançou muito rápido em termos de tecnologia. Muito, muito. É assustador, né? Assustador e muito bom ao mesmo tempo, né? Só tem que ter muito cuidado. Sim. Aí, Exatamente. Tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre se atualizando. demais. E aí, Bethânia, a gente tá com quanto tempo de live? A gente ainda tem aí uns 10, 15 minutos. Deixa eu só dar uma sugestãozinha aqui que eu tinha anotado, que também pode servir pra galera. Que eu também, quando eu tô falando aqui contigo, eu tô lembrando das minhas amigas. Eu falo muito com as amigas sobre isso, né? E eu fico dando as dicas e tal. Então, eu penso que pode ser a dúvida de muita gente, né? Sem Muita dúvida. gente pode estar querendo e não sabe. Ó, ele é ruim como site de pesquisa, que eu disse, né? Se a gente quiser coisa, vai lá no Google. Existe uma forma de ensinar ele a pesquisar, que é o seguinte. Bethânia, o chat, eu sou a Bethânia, eu preciso de um parágrafo falando sobre a morte do Maguila. Ele morreu em 2024. Eu preciso que você procure nos sites de pesquisa essa informação. E coloca para mim como se fosse uma homenagem que eu vou mandar para a família dele. Aí ele vem, porque você permitiu, você pediu que ele fosse. Aí ele vai, traz tudo que ele fez e embaixo ele coloca qual foi a fonte. Por exemplo, Wikipedia, entendeu? O Alan, dica de prompt, code seu texto, revise minha escrita acima, corrija erros, perfeito. Faça sugestões que irão melhorar a clareza. Exato. Eu faço exatamente isso, Alan. Eu sugiro isso. E também sugiro assim, reescreva, que ele já traz o suco, né? Reescreva o meu parágrafo com as correções, deixando mais objetivo. Me sugira 2 formas melhores de falar, com mais clareza. E é incrível como realmente vem um texto muito bom, né? Aí, isso, então, ruim como site de pesquisa. Mas se você quiser pesquisar, né? Estiver precisando, é legal unir essas inteligências. Por exemplo, o Gemini, né? Que eu acho que fala. Gemini, que é o Gemini é da Microsoft? O Gama é que não é. Não, o Copilot é da Microsoft. O Copilot, o Gemini eu não sei de quem é, não. O ChatGPT é da OpenAI, né? Enfim, Gemini. É do Google. É isso. Reformulando, o Gemini é do Google. Você precisa fazer uma pesquisa, joga no Gemini, que aí ele vai ter um acesso, um banco de dados muito maior. Ele é excelente para isso. O Copilot é tipo o chat, é tão bom como o redator com o chat, de trazer sugestões e etc. Isso, do Google, né, Alan? Ele é muito bom para tudo isso, mas eu acho ele melhor para imagens, ele cria imagens melhor, sabe? Ele pega melhor. Agora, assim, matemática, nenhum deles é bom para nada. Nenhum. Não, eu ia até te perguntar, gerenciamento de prazo processual através do chat, dá para fazer? Isso é legal. O prazo com o chat deu super certo. Eu fiz uns 5 testes seguidos, ele passou em todas, ele foi muito bom. Quando eu digo matemática, é porque eu fiz cálculos aleatórios, assim, sabe? Esses testes que aparecem na internet, eu fui fazer. Aí eu peguei e joguei nele pra ver e saía todas as vezes errado. Aí eu fui fazer questão de raciocínio lógico também pra ver. Joguei sempre muito errado. E eu corrigia e tal, ele errou todas. Então não recomendo mesmo. E para apresentações, tipo o Microsoft que a gente usa, né, que é o PowerPoint, existe o Gamma, Gamma. Gamma é muito legal. Ele faz coisas bem tecnológicas, ele é super intuitivo de usar, é muito prático.
E aí, ele é médio, mais ou menos. Você tem que ter muito cuidado. Como pesquisa jurídica no sentido de jurisprudência. Eu vejo muitas críticas. Esse professor que eu falei, o Jorge Marmestein, ele critica muito como jurisprudência justamente porque ele não é atualizado, né? Ele não tem um banco vasto e tal. Mas, assim, o que eu acho que é legal usar, por exemplo, você coloca assim, eu preciso de jurisprudência sobre homicídio de pessoas indígenas. Por favor. Aí ele vai trazer ali uma relação. Você vai pegar aquele ali e vai conferir. É mais tem no Google e rolar até encontrar um e tal. Então você diz o que você precisa, né? As características, ele vai dizer e você vai só conferir. Isso é uma atividade do assistente, né? O assistente traz, eu acho que é o ideal. E excelente como revisor de textos, você coloca e pede uma revisão ou uma correção, redator irretocável, compreensão de casos complexos, por exemplo, tá ali aquele caso que você não está entendendo nada. Joga lá e, chat, pode me dizer, de modo resumido, do que se trata isso? Com outras palavras que eu não estou entendendo. Ele traz. Foi aqueles textos que eu falei, né? Textos muito sofisticados, inclusive em outras línguas, e eu anexei e ele me trouxe a coisa maravilhosa. Para gerar resumo, para sugerir perguntas à testemunha, por exemplo. Você diz ali o caso e cite 6 perguntas. Que interessante. Muito bom, né? Não pensaria nisso. Exatamente, é muito legal. E foi tudo isso eu testei, viu? Para garantir. Analisar um texto, analisar contrato, montar contrato. Para montar... Eu fico pensando assim, por exemplo, cláusulas que não podem faltar em determinado contrato, porque é onde geralmente acontece o problema. Se a gente fizer dessa forma para o chat, ele vai trazer esse tipo de resultado? Vai com certeza, absoluta. O chat se garante. Isso é muito interessante, né? Porque às vezes o que pega no contrato, eu sempre costumo dizer isso para os meus alunos, não é o que está no contrato, é o que deveria estar, né? E a gente só descobre quando o problema acontece. Exatamente. E aí você vai buscar o contrato e fala, não tem isso no contrato. Exatamente. E aí você poder buscar isso no chat, meu Deus, é uma ajuda e tanto. Você direciona ele para fazer aquilo e aquilo fica salvo na sua memória, todos os próximos contratos aquilo vai estar. Então, muito bom. Pauta para uma reunião. Uma das coisas que eu testei. Quero contratar uma pessoa para minha equipe para corrigir prova, elaborar perguntas e comentar questões. O que é que eu devo perguntar para essa pessoa? Aí ele lançou 7 perguntas. Aí primeiro eu não gostei. Era assim, qual é a matéria? Eu coloquei direito penal. Aí ele, pergunte a diferença entre dolo e culpa. Eu tô treinando o serviço, não é esse ponto e tal. Aí ele trouxe outras. O que motiva a pessoa, aquela profissão, se ela sabe a quantidade de tempo que ela vai precisar, se ela tem tempo para fazer aquilo. Ficou show. Sumário de um trabalho também. Inclusive, da minha pesquisa, eu disse, eu estou pesquisando isso, o meu problema é isso, minha hipótese é isso. Eu não consigo montar o sumário, estou em dúvida. Aí ele trouxe 3 capítulos. Aí eu, não gostei do segundo, achei antigas as propostas. Vamos fazer uma coisa mais atualizada? Aí ele me lançou outra, só que ele vai te dando ideia, né? Ele diz uma palavra, tem outra coisa tipo isso e tal. Então, pensar junto com ele é muito bom para qualquer situação. Como é que fica, Lara, a questão de plágio com o uso do chat? É outra coisa que também é muito debatida. É muito interessante, você não vai ser pego, porque ele sempre vai lançar um texto diferente. Se você agora disser, me conta uma história sobre uma garrafa, vinho, roxa, me fala sobre a marca dela e o que você acha sobre ela. Eu escrever a mesma coisa, vai vir outra coisa. O texto vem sempre diferente. Mas existe hoje tecnologias, algumas, que identificam quando os textos são 100% feitos por IA. E existem outras que fazem que venha a porcentagem. Então, tem até seleções que dizem até quantos por cento pode ter sido usado com IA. Só que isso é muito subjetivo. A gente não sabe. Eu não sei, dentro de um texto, quantos por cento eu coloquei. Coisas que dá certo, tem coisas que não. Tem, por exemplo, nessa minha pesquisa, eu lembro muito que a introdução, o último parágrafo, foi 100% meu, para ter os jeitinhos de falar que eu te falei, né? Que eu comentei, as frasezinhas e tal. Só que a primeira foi praticamente toda dela. Da inteligência. Eu preciso começar falando sobre tal. Depois eu vou esmiuçar. Primeiro eu mudei quase nada, sabe? Então, mas essa seleção não gostou, não tinha nada sobre isso. Se podia ou se não podia usar. Então, não é algo que pode ser... Então, assim, estamos nesse momento tudo muito primário ainda. Vai ter isso aí. Não tem como dizer se é ou se não é, porque, primeiro, o texto não existe. Por isso que eu te disse que ele olha o passado, não o futuro. Então, não está documentado aquilo ali. Não tem como identificar. Se você fizer agora um parágrafo e depois jogar no Google, ele não vai encontrar. Não tem. Mas tem sim toda uma questão de responsabilidade, de o que você está escrevendo ali e
estamos caminhando. Pode ser que venha e que seja como são essas seleções. Pode usar até tantos por cento. Até 30% de A, tudo bem. O resto é desenvolvimento 100% humano. É muito difícil identificar, né? A real é essa. É verdade. Outra coisa, consultoria. Ô, chat, faça uma consultoria na condição de você é um advogado tributarista sênior e você vai me ajudar a resolver algumas questões. Ainda vou falar com outro advogado, porque ele sempre diz, consulte um profissional. Ainda vou falar com outro advogado, mas me diga o que você acha sobre o caso tal. Aí você diz o caso. Eu imagino que para um departamento jurídico, por exemplo, que tem que elaborar parecer, né, deve ser um facilitador muito grande na hora de elaborar esses pareceres, né? Assim, você diz mais ou menos o que você quer e vem aquele parecer, porque olha o tempo que você ganha fazendo isso, né? E juízes... E ele é bom também, por exemplo, abreviar documento. Às vezes você tem um contrato muito grande para ler, para analisar, ele ajuda nisso? Demais, é uma das coisas que eu mais gosto nele, é o resumo. Ele é fantástico como resumo. E aí ele até diz assim, se você quiser que eu aprofunde mais em algum ponto, você pode me dizer. Eu fiz isso com aqueles textos que eu te falei. Eu disse, quero todos... Eu pedi o resumo de tudo. Ele falou de cada um. E eles me usou os parágrafos, né? Ele disse os capítulos e falou só um pouquinho. Aí eu disse bastante detalhes sobre o capítulo 1. Pontos, aí eu digo, 2 pontos. Os pontos principais, o que eu mais preciso saber e as ideias de 3 perguntas sobre isso. Aí depois eu disse, eu preciso isso do capítulo 2. Depois eu disse, eu preciso disso no capítulo 3. Ficou gigante o resumo, talvez do tamanho do texto, porém, extremamente simples de ler, né? Muito claro. Diferente de ler um texto bem difícil, como era o meu caso. Então, é você ir treinando mesmo, e vai afunilando, sabe? 2 palavras-chave. É prompt, né? De comando e filtro. Vai afunilando, vai filtrando, que a informação sai como você precisa, bem específica. E você pode dizer assim mesmo, na elaboração de uma petição inicial, por exemplo, nos fatos eu quero que narre isso, no direito eu quero que narre aquilo. Ele vai compreender exatamente essa separação dos fatos, do direito, do pedido. Ele já entende bem os fatos, que o meu primeiro teste foi só isso. Nos fatos eu quero assim, no direito vem exatamente dessa forma. Então, ele conhece o esquema de uma petição. De um recurso, por exemplo, se eu tiver que interpor um recurso. Não tinha na época do meu mestrado, né? Mas tem agora. Eu estou tentando ir um doutorado e faço muitos projetos, muitos artigos, eu tenho um grupo de pesquisa, etc. Facilita muito. Mas, assim, é aquilo que eu digo, anda junto com a gente. Então, a ideia de todos os artigos são nossas, né? Quando eu digo nossas, nós seres humanos, são nossas. Eu tenho uma orientadora que ela é muito criativa, então ela usa muito também associação com filmes, sabe? Isso o chat não vai dizer nunca. Eu digo, me dá uma ideia de artigo. Ele vai dizer, fale sobre a população carcerária. Aí ele disse, inclusive, uma vez. Eu disse, isso é muito batido, chat. Outra ideia. Aí vem outra coisa mais batida ainda. Então, assim, esses nossos insights, jamais a máquina vai ter. Eu acho incrível. Então, a gente saber que a gente que vai ter essas ideias, esses insights. Então, hoje em dia, né, pensando nesse contexto que eu estou falando de academia minha, dos grupos de pesquisa. Então, ideia de todos os artigos são nossas, a condução é nossa. O que ele faz é facilitar, em vez de eu passar aqui 10 anos olhando os livros e tendo ideias, buscando no Google, ele praticiza um pouco mais isso. Ele diminui meu tempo de pesquisa. Mas totalmente o texto é meu, entendeu? Até porque hoje em dia, como está todo mundo usando muito, é mais um motivo para os textos ser seu. Então, assim, eu uso bastante como forma de inspiração, mas eu demonstro, eu faço questão, já que eu sei tanto que existe esse uso, né, que as pessoas realmente usam, eu faço questão de, no meio do parágrafo, demonstrar que aquilo é altamente pessoal. Com frasezinhas, por exemplo, uma dica bem simplesinha, começar uma frase no meio do parágrafo com i. E tal coisa, o chat nunca vai fazer isso, porque teoricamente não tá tão certo, né, na gramática, mas pode. Você faz aquela inserçãozinha só para dar aquele tom de pessoalidade. Então, eu uso muito parênteses também, um parênteses assim, no meio do nada, para dizer, para discordar, e depois eu uso outro para falar sobre aquele outro parênteses. É brincar. Aí dá todo um tom de identidade, de personalidade. Então, é usar ele só para te ajudar, para diminuir o teu tempo, para facilitar a tua vida. Mas, coloca a força humana, a nossa criatividade, a nossa pesquisa, a nossa identidade. Aí o céu é o limite, né? Com certeza. Nossa, Lara, eu tô, assim, encantada com tudo que você falou. Poderia ficar uma noite inteira te ouvindo e aprendendo com você. É impressionante como eu aprendi essa noite. Inclusive, vou colocar tudo em prática. As dicas de ouro aí que você nos deu essa noite, porque
Eu acredito verdadeiramente que isso vai facilitar a minha vida e a vida da advocacia, né? Como um todo. E é o que você falou, eu fico pensando até que a gente aumenta a nossa capacidade de clientela, né? Assim, de assumir novos clientes. Porque quantas vezes eu passo um cliente porque eu falo assim, meu Deus, eu não vou dar conta de atender esse cliente no tempo que ele precisa. Porque eu estou com outros serviços para eu fazer e esse processo, para ser inicial, é um pouco urgente. Então, eu vou passar para um outro colega porque eu não vou dar conta de corresponder no tempo que o cliente precisa. E talvez com o chat isso mude. E aí eu posso assumir Talvez esse cliente, por exemplo. pode, com certeza pode. Porque aí você já lança lá no clipe, tu abre, coloca lá no clipe, anexa e diz, por favor, faz um resumo para mim do que tem aí. Você já tem ideias antecipadas de teses? Aí ele vai trazer tese, tem tese às vezes que a gente não lembra. Tipo, acho que é uma boa isso aí. Aí você coloca aquela que você pensa e ele não colocou. Então, essa conjugação mesmo, essa união da gente com ele é que é o ideal. Jamais ele sozinho. E a gente tem nossas limitações, nós somos seres humanos. A gente tem um dia que tá triste, que tá sem ideia, que tá com bloqueio criativo, que tá a gente, mulher. Não, exatamente. Tem horas que você fica parada na frente do computador e nada sai, né? Exato. Às vezes Então, você está mais cansado no dia, sua cabeça não é está isso. no melhor momento. Né? Nossa, Lara, foi absurdamente útil Que te bom. ouvir essa noite. Foi um prazer enorme. Eu queria te agradecer em meu nome, em nome do Instituto de Direito Real, do professor Fernando Bentes, dizer assim que vai ser um prazer enorme te receber aqui novamente para Eu, outra conversa, para outro bate-papo. Muito, muito obrigada. Foi excelente, viu? eu que Queria agradeço. Obrigada pelo. agradecer também o pessoal que está aí com a gente, né, que nos acompanhou essa noite. Pessoal, obrigada. Fiquem com Deus, tudo de bom. Lara, muito obrigada. Eu que Até agradeço a a próxima. audiência. Obrigada, Betânia. Vai usar o chat, hein? Qualquer coisa me manda uma pergunta. Com certeza. E vou te acionar com as minhas dúvidas. Até mais, Lara. Fica com Deus. Tchau, pessoal.